Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Mário Saad, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje vamos mostrar para vocês oportunidades para exportação de produtos do agronegócio brasileiro à Arábia Saudita. Aproveito para alertar a vocês, nossos ouvintes, que esse programa faz parte de uma série. Já falamos sobre exportações ao Egito e ainda trataremos do Marrocos, podem esperar. Se você tem interesse em exportar para o norte da África, fique ligado nesses conteúdos. Nessa conversa também vamos falar sobre como a Apex Brasil e o Adido Agrícola Brasileiro no país podem te ajudar a alcançar o mercado saudita. No papo de hoje, damos as boas-vindas ao Antônio Braga, analista do escritório da Apex Brasil em Dubai, ao Marcel Moreira, Adido Agrícola do Brasil na Arábia Saudita, e ao Renato Mirala, sócio e diretor comercial da empresa MBR, que vai contar sua experiência no país e o apoio recebido. Nossos convidados nos contarão mais sobre oportunidades para produtos brasileiros do agronegócio no mercado saudita, os interesses deles pela nossa produção, como acessar essas oportunidades e os serviços da Apex Brasil e do Adido Agrícola no país. Para começar, vou pedir ao Antônio para nos contar um pouco da atuação do escritório da Apex Brasil em Dubai e na região do norte da África e como a Apex Brasil pode ajudar produtores e empresas brasileiras a levar seus produtos à Arábia Saudita. Antônio, seja bem-vindo novamente ao ApexCast. Olá, Mário. Meus cumprimentos também aos colegas Marcel Moreira, nosso Adido Agrícola na Arábia Saudita, grande parceiro nosso, e Renato Mirala, da MBR, os nossos ouvintes. É sempre um grande prazer participar da ApexCast, traz sempre aí tantos temas relevantes, importantes para as empresas brasileiras, e hoje aqui falando sobre a Arábia Saudita. Participo em nome do nosso escritório, da Apex Brasil em Dubai, estabelecido desde 2006. Estamos localizados na Zona Franca de Jebel Ali, que é o principal porto dos Emirados e da região. Trabalhamos a nível regional, no Oriente Médio e Norte da África. E falar de Arábia Saudita é sempre muito importante, né? Primeiramente, por se tratar do país, do maior país do Golfo, com a população de 34,8 milhões, correspondendo a quase 60% da população de todo o Golfo. Assim como os demais países da região, é um país muito dependente das importações. Em 2019, o mercado saudita importou mais de 2,2 bilhões de dólares do Brasil, ficando aí entre os 20 maiores importadores de produtos brasileiros. As pautas exportadoras são complementares, ou seja, comercializamos produtos que não conflitam entre si, mas ainda assim a balança comercial no ano passado fechou com um saldo de 272 milhões de dólares favorável à Arábia Saudita. Isso devido principalmente à sua grande concentração nas exportações de petróleo e derivados, que representaram em 2019 67% da pauta exportadora de tudo que foi para o Brasil. E grande parte do que o Brasil exporta para a Arábia Saudita são produtos do agronegócio. Por exemplo, os sauditas importaram ainda em 2019 quase 800 milhões em carne de frango, que é o principal produto importado do Brasil, chegando a representar 39% das importações. Mais de 400 milhões de dólares em açúcar, ou seja, cerca de 20%, e mais de 140 milhões de dólares em carne bovina. Isso dá aproximadamente 7% de tudo que o Brasil exportou para a Arábia Saudita. É evidente a estratégia da Arábia Saudita, já de alguns anos, em desenvolver a sua produção local, principalmente para alguns dos produtos de maior consumo. A produção local de frango, por exemplo, é uma grande tendência. Carne de frango, que é o principal produto, a principal proteína, aliás, animal consumida no país e, portanto, considerado um produto estratégico para eles. Por isso que o governo tem investido e estimulado a produção local. Apesar do aumento do consumo em paralelo, este ano atingiram cerca de 60% da autossuficiência e a nova meta estabelecida pelo governo saudita é de atingir 80% de autossuficiência na produção de carne de frango até 2025. Meta que, se cumprida, pode causar um impacto negativo significativo nas exportações do Brasil para este mercado. A produção de grãos também tem aumentado, inclusive com base no aumento do consumo de ração animal. A produção de trigo, por exemplo, aumentou e tem sido estimulada também, mas deve voltar a cair adiante devido à preocupação do governo em economizar água. É notório que a agricultura e a pecuária têm seus limitantes nesse contexto, como também nos demais países da região, devido à escassez de água, condições climáticas e geográficas.
Então, temos aí muitas oportunidades para os produtos do agro brasileiro, mesmo nos segmentos onde já existe uma produção local estabelecida. A viagem da ministra Tereza Cristina, no final de 2019, tivemos as boas notícias da abertura deste mercado para castanhas, frutas e produtos de ovos. E antes disso, lá em 2018, tivemos a abertura também desse mercado para o mel brasileiro. E temos muito mais oportunidades, mas eu vou deixar para o nosso amigo Marcel falar um pouco mais a respeito. Ele com certeza tem mais detalhes aí. Mas nesse cenário de pandemia, a economia saudita deve contrair mais de 4%, a projeção é 4,3% até o final deste ano, depois de um crescimento aí de 0,3% no ano passado, mas esperamos um movimento de correção em 2021, com um crescimento projetado em 2,7%, que é ainda um crescimento moderado, muito devido às medidas fiscais adotadas pelo governo e às restrições da OPEP sobre a produção de petróleo. Sabemos que grande parte da economia saudita é baseada na indústria de óleo e gás, portanto, a economia do país deve retornar à sua normalidade, ou pelo menos aos mesmos níveis de 2019, somente lá em 2022. Ainda assim, o mercado saudita é um mercado atrativo, e nós da Apex Brasil temos apoiado o exportador brasileiro que busca atuar nesse mercado ou ampliar sua presença nele, seja através dos diversos projetos setoriais que temos, ou através de atendimento individualizado. Nosso escritório para Oriente Médio e Norte da África tem se mostrado realmente importante para as empresas brasileiras acessarem esses mercados. Temos a nossa estrutura da Apex Brasil, com todo o conhecimento e experiência que já é marca da casa, e cito aqui também a parceria que temos com as embaixadas brasileiras presentes na região, e para as questões do agro, obviamente, a parceria com o MAPA, o Ministério da Agricultura também. Essa sinergia nos permite uma presença cada vez mais forte do Brasil aqui no Oriente Médio, e é importante que as empresas brasileiras tenham conhecimento disso para que possam realmente fazer uso dessa estrutura. Muito obrigado, Antônio. Agora que sabemos um pouco mais sobre a atuação do escritório da Apex Brasil na região do Oriente Médio e do Norte da África, vamos ouvir um pouco da experiência do Marcel em Riad, na Arábia Saudita, e as principais oportunidades encontradas por ele no país. Marcel, bem-vindo ao Apex Cash. Conta pra gente como é seu trabalho. Olá, Mário. É um prazer falar contigo e com todos que acompanham esse podcast. Agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência de atuação aqui na Arábia Saudita. Saudações ao Antônio Braga, a todos os colegas da Apex Brasil e também ao Renato Mirala, da empresa MBR. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, servidor de carreira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como auditor fiscal federal agropecuário. Eu ocupo a função de adido agrícola aqui na Arábia Saudita desde janeiro de 2018, quando o posto foi aberto pelo MAPA. Somos atualmente 24 adidos agrícolas no mundo, cumprindo missão nos principais parceiros comerciais do Brasil. Atuamos principalmente na busca pela manutenção, ampliação e abertura de novos mercados, melhores condições de acesso para nossos produtos, realizamos estudos e avaliações de legislações locais, acompanhamos requisitos sanitários e fitossanitários e participamos em ações de promoção comercial, onde a Apex é nossa grande parceira. A Arábia Saudita foi escolhida pelo MAPA para contar com o adido agrícola, por ser, como o Antônio mencionou, o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio e Norte da África, com comércio bilateral superior a 4 bilhões de dólares por ano. E também a Arábia Saudita desempenha um importante papel de liderança entre os países aqui do Golfo. O agronegócio já tem importante participação no mercado saudita e sob a liderança da ministra Tereza Cristina, e dentro da estratégia de atuação do MAPA, buscamos consolidar e ampliar cada vez mais nossa presença na Arábia Saudita e região. Os países da região têm recursos naturais escassos, então eles têm dificuldades em produzir alimentos. Então, a segurança alimentar da população é uma preocupação constante e tem sido um importante balizador das políticas e medidas implementadas pela Arábia Saudita no setor agrícola no decorrer dos anos. Por um lado, existe a busca pelo desenvolvimento da produção doméstica em alguns setores, como o setor avícola, na produção de carne de frango e ovos, no setor aquícola também, na produção hortícola em estufas. Por outro lado, o país busca parcerias e realiza investimentos para garantir a importação de alimentos e produtos agrícolas que não consegue produzir localmente a quantidade que necessita, entre eles carne bovina e carne de ovinos, soja, milho, açúcar, trigo, cevada e forragens. Mas, apesar disso, as exportações brasileiras
do agronegócio para a Arábia Saudita ainda são muito concentradas. Então, a gente busca cada vez mais a diversificação da pauta, através de novas aberturas de mercado e buscamos oportunidades de ampliação da participação, onde já estamos aptos a exportar. Desde 2018, mercados foram abertos para produtos brasileiros, dentre eles bovinos vivos, mel e produtos apícolas, material genético avícola e bovino, castanhas, forragens, gelatina e colágeno. Em alguns deles, já vemos um fluxo interessante de exportações, como no caso de bovinos vivos, mas para outros nem tantos, como mel e castanha, onde vemos boas perspectivas de exportação. Vemos também oportunidades interessantes para frutas brasileiras, que é um mercado aberto aqui na Arábia Saudita, sem restrições fitossanitárias, no qual o Brasil participa muito pouco. Então, a gente vê oportunidades interessantes, por exemplo, para manga, mamão, melão, uva e abacate. Outro mercado bastante interessante e com relativamente pouca participação do Brasil é o de cafés, e eu incluo aqui cafés especiais também. Ótimo, Marcelo. Muito obrigado pelas informações. Vamos aproveitar que você mencionou algumas das oportunidades monitoradas para chamar o Renato Mirala, da MBR, que já comercializa com a Arábia Saudita e conhece o mercado. Renato, você pode contar para a gente por que vocês escolheram a Arábia Saudita e falar um pouquinho da experiência de vocês no acesso às oportunidades que o país oferece? Bom dia, Mário. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite da Apex, através do Antônio. Eu gostaria de agradecer as informações do Marcelo também. Queria só ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a MBR. A MBR é uma empresa exportadora e importadora de alimentos. Desde 2004, a gente atua no mercado internacional, já são 16 anos atuando diretamente, principalmente na exportação de frutas frescas do Brasil. Trabalhamos com cerca de 17 fazendas qualificadas, certificadas para trabalhar mundialmente e exportar as frutas brasileiras. E a escolha da Arábia Saudita, na verdade, foram oportunidades que começaram a ser abertas no Oriente Médio já há 10 anos atrás. Nós começamos nossa atuação em Dubai, exportando principalmente limão naquela época, e essa trajetória de exportação foi nos abrindo portas para outros países do Golfo, do Oriente Médio. E há cerca de um ano, nós fomos num evento, numa rodada de negócios, inclusive, promovida pela Apex, que acho que é uma ferramenta muito importante de aproximação de importadores com exportadores. Conhecemos um representante de uma empresa importante na Arábia Saudita, varejista, e desde então começamos uma relação de exportação direta para eles, que vem funcionando com muito sucesso até, infelizmente, o início da pandemia do Covid-19, que acarretou aí uma série de restrições, inclusive o tráfego aéreo, para a exportação de frutas brasileiras, pelo fato de ser um trânsito longo, a exportação aérea ela é muito importante, a gente exporta cerca de 80% das frutas para a Arábia Saudita por avião, mas é um mercado muito interessante, que conhece de fato, como o Marcelo falou, acho que tem oportunidades muito grandes, ainda é bastante pequena a participação do Brasil na exportação para esse mercado, um mercado de 40 milhões de pessoas, como o Antônio falou, relevante para essa região do Golfo, e a aderência das frutas brasileiras ela é muito grande. Isso é uma coisa interessantíssima que a gente notou. Quando começamos a exportação, começamos com volumes pequenos, e isso foi evoluindo de uma maneira excepcional aí até março de 2020. Então, a gente está com a expectativa de que em breve a gente possa retomar volumes com escala como vínhamos fazendo e explorar mais oportunidades dentro da região. Também não poderia deixar de mencionar a importância essencial da Abrafrutas, que através do projeto setorial junto com a Apex vem trabalhando de uma maneira muito intensa e muito eficaz na abertura de mercados e na expansão da atividade de exportação de frutas no Brasil. Eu acho que é um trabalho, gostaria de ressaltar a importância desse trabalho de promoção, desses projetos setoriais que a Apex faz junto com a Abrafrutas, aproximando e muito os importadores e os exportadores brasileiros de mercados tão interessantes e algumas vezes um pouco desconhecidos como o da Arábia Saudita. Muito obrigado, Renato. Esperamos que a experiência de vocês, inclusive, estimule outras empresas brasileiras a explorar as oportunidades que o mercado saudita oferece. Vou devolver agora a palavra ao Marcel, que vai nos contar um pouco mais sobre as exigências da Arábia Saudita no setor de alimentos e bebidas.
Além da segurança alimentar, a Arábia Saudita tem muita preocupação com a segurança dos alimentos também, que está relacionada à inocuidade e qualidade dos alimentos importados. Então, os níveis de exigência são bastante elevados, mas o Brasil tem conseguido atender bem os requisitos sauditas e são muito raros os casos de rejeição de mercadorias. Em relação especificamente aos produtos de origem animal, como eu mencionei antes, a gente já está apto a exportar diversos produtos, né, como carne de aves, carne bovina, material genético, mel, entre outros. Também exportamos produtos derivados de ovos, e todos os produtos importados são sujeitos a verificações e análises na chegada aos portos sauditas aqui. E, além disso, para carne de aves, carne bovina e mel, é necessária a habilitação prévia dos estabelecimentos pela autoridade sanitária saudita, que é a SFDA. Tá? Além disso, finalizamos recentemente a negociação dos requisitos sanitários para iniciar as exportações brasileiras de pescados para a Arábia Saudita. Então, é mais uma opção, mais um mercado. A SFDA já aceitou a proposta de certificado sanitário do MAPA, e agora a gente está indo para a fase de habilitação dos estabelecimentos. Tá? Paralelamente a isso, vamos iniciar um trabalho por aqui e vamos, obviamente, em conjunto com a Apex, identificar importadores locais, canais de distribuição dos produtos e quais espécies, produtos o Brasil tem potencial de exportar. Em relação a produtos de origem vegetal, a gente pode considerar a Arábia Saudita como um mercado relativamente aberto. Não existem restrições e requisitos fitossanitários específicos por produto. O Brasil está apto a exportar produtos de origem vegetal, com o certificado fitossanitário padrão do MAPA, né? Mas, assim como produtos de origem vegetal, também são analisados na chegada aqui na Arábia Saudita, e tem que atender os regulamentos técnicos, os padrões locais, né, da Arábia Saudita e do Golfo, também limites de agrotóxicos e limites de contaminantes. Bom, de maneira geral, podemos dizer que, com exceção daqueles produtos que a gente mencionou antes, que a Arábia Saudita tem interesse em aumentar a produção doméstica, a gente entende que os fatores mais relevantes para o aumento da participação brasileira nesse mercado são aspectos comerciais, questões de realização de ações para a promoção do produto brasileiro e também questões de interesse do empresariado brasileiro no mercado saudita. Questões logísticas, né, como o Renato mencionou, ainda afetam de certa forma, mas já não é mais um fator tão determinante como antes. Então, o que a gente observa muito é que no Brasil, muitas pessoas têm a ideia da Arábia Saudita como um país exótico e com muitas restrições culturais, religiosas, enfim. Eu acredito que isso possa ter prejudicado um pouco o interesse dos exportadores brasileiros, e eu acho que o desconhecimento do mercado, das regras e dos requisitos também contribuíram com isso. Falando sobre as restrições, né, algumas ainda existem, de fato, né, mas o país vem passando por mudanças, e muitas aberturas vêm acontecendo nos últimos anos, tanto em questões comerciais, econômicas, onde a Arábia Saudita vem buscando diversificar a sua economia, que é muito concentrada no petróleo, mas também muitas mudanças culturais. Além disso, acredito que conseguimos estabelecer um intercâmbio de informações bastante franco e direto com as autoridades sauditas, né? Hoje entendemos muito melhor as regras, as exigências locais e também o ambiente de negócios. Então, acredito que estamos mais aptos, né, como governo, a auxiliar os empresários interessados nesse mercado. E eu acredito também que a Arábia Saudita confia muito mais hoje na qualidade e na inocuidade dos produtos brasileiros. Importante dizer também para aqueles que têm interesse em exportar para a Arábia Saudita, além de preço, qualidade e regularidade de oferta, a gente identificou aqui a confiança como um aspecto muito importante. Então, o contato próximo, a transparência são muito importantes nas negociações com os sauditas e com o mundo árabe em geral, né? Então, nesse sentido, o que recomendamos é a realização de missões prospectivas, missões comerciais em loco aqui na Arábia Saudita, obviamente quando a situação da pandemia estiver mais normalizada, né? Feiras de exibição não são tão consolidadas aqui no país, mas empresas e associações que, por exemplo, venham participar de feiras no país vizinho aqui, Emirados Árabes, como a Cial, a GoFood, elas podem aproveitar a oportunidade para estender um pouco a visita e vir aqui até a Arábia Saudita e outros países da região também, como Kuwait, Oman, etc. Acho que seria bastante interessante. Bom, nós aqui na Didância e na Embaixada do Brasil em Riad estamos a postos para contribuir com missões ou para prestar qualquer informação que os empresários interessados nesse mercado tenham, tá? E também incluindo questões relacionadas a requisitos e procedimentos para exportação de maneira geral.
Então, aqueles que estiverem interessados, o meu e-mail de contato aqui é adido.riad@agricultura.gov.br. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado pelas informações e pelas dicas. Elas serão muito úteis aos empresários brasileiros interessados na Arábia Saudita e em seus vizinhos. Bom, estamos chegando à reta final do episódio de hoje, mas antes de terminar, quero devolver a palavra ao Antônio, que vai contar para a gente como a Apex Brasil pode ajudar as empresas brasileiras a chegarem ao Oriente Médio e ao Norte da África. Antônio, por favor. Obrigado, Mário. Ainda complementando os comentários do nosso Adido Marcel, a Arábia Saudita é um país muito tradicionalista, sem dúvida a maior ou uma das maiores referências aí do mundo árabe. Estar presente no mercado saudita quase que confere ao exportador um status próprio, sabe? Por se tratar de um país tão restrito, tão exigente, no que tange ao cumprimento de normas, adequação de produto, segurança alimentar, e tudo isso é percebido pelos demais países também. É preciso ter em mente que, para se exportar para a Arábia Saudita, dependendo do caso, mas geralmente, é necessária habilitação, certificação ou documentação específica, né? Obviamente que, via de regra, os preços praticados justificam os custos extras, mas, de qualquer forma, se faz necessário um mínimo de preparo para se acessar esse mercado. Como muito bem é mencionado pelo Marcel também, a movimentação que temos visto nos últimos tempos na Arábia Saudita é algo sem precedente. As mudanças das leis, a abertura do país para o turismo, e toda essa transformação na sociedade, isso sem contar as mudanças no próprio ambiente de negócio em si, tudo isso tem movimentado a economia. Obviamente que os efeitos da pandemia acabam ofuscando um pouco as coisas boas que têm acontecido, mas eu diria que temos boas perspectivas, sim, de negócios adiante nesse mercado. A busca da diversificação econômica e, consequentemente, diminuição da dependência do petróleo está pautada na promoção do desenvolvimento da indústria doméstica e na atração de investimento estrangeiro, como vemos na visão saudita para 2030. Então, esperamos ver o comércio e as boas relações entre o Brasil e a Arábia Saudita mantidas, com possibilidade de crescimento, é o que esperamos, mas também a diversificação das exportações brasileiras dentro do possível, além de muitas oportunidades para internacionalização para aquelas empresas que têm esse mercado como estratégico e consideram ter alguma presença física lá. Gostaria de dizer que o nosso escritório da Apex Brasil para Oriente Médio e Norte da África está aqui para ajudar as empresas brasileiras interessadas, não apenas no mercado saudita, mas em qualquer mercado da região de nossa atuação. Nós atuamos nas 3 frentes objetos da agência, que são a promoção de exportação, internacionalização e atração de investimento. Oferecemos serviços em qualificação, com orientação de mercado e para internacionalização, serviços de inteligência através de estudos, listas de contatos, a promoção de negócios através da aproximação com importadores e investidores também, construção de agendas para prospecção e desenvolvimento de negócios e agendas também de internacionalização. Isso apenas para citar algumas das formas de apoio que oferecemos. As empresas interessadas podem entrar em contato, estamos à disposição. É isso, pessoal. Agradeço ao Antônio, ao Marcel e ao Renato pela conversa de hoje sobre as oportunidades que a Arábia Saudita oferece a empresas brasileiras do setor de alimentos e bebidas. Espero que o tema tenha interessado a vocês e ajude a ampliar o acesso a tantos serviços interessantes, como os que ouvimos hoje. Convido vocês, nossos ouvintes, a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.